Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos agora falar sobre adição e subtração de frações. Lembrando que este conteúdo é conteúdo de revisão do sexto ano. Vocês já aprenderam como somamos e subtraímos frações com denominadores iguais e também denominadores diferentes. Relembrando a aula de ontem, nós vimos na aula de ontem como somamos frações que os denominadores são iguais. Por exemplo, aqui, olha, 5 nonos mais 3 nonos. Quando os denominadores de uma fração são iguais, para nós somarmos essas frações, basta eu fazer permanecer o denominador, tá? Que no caso aqui, os denominadores são 9, então eu faço permanecer aqui o denominador 9 e eu adiciono os numeradores. 5 mais 3 igual a 8. Então, a soma dessas duas frações, 5 nonos mais 3 nonos, é igual a 8 nonos. Isso nós já vimos na aula de ontem, inclusive também para a subtração. Agora, vamos verificar quando os denominadores eles são diferentes. Como eu faço para adicionar e subtrair frações que têm os denominadores que são diferentes? O que precisamos lembrar para resolver esse tipo de cálculo aqui, onde eu tenho duas frações com denominadores diferentes? Primeiro você tem que lembrar o que é múltiplo de um número natural, que também foi conteúdo já visto nos anos anteriores, né? O que você precisa lembrar? Múltiplo de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. E aqui, pessoal, olha, nós temos os números naturais. Aqui são os números naturais. Lembrando que o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito, tá? Então, a gente vai também saber agora, né, que o conjunto dos múltiplos de um número também será infinito. Como é que eu acho os múltiplos de 8, né, pessoal? Bem simples. Os múltiplos de 8, ele é a tabuada do 8. Por exemplo, múltiplo de 8, eu vou pegar e multiplicar o número 8 por todos os naturais que existem. 8 vezes 0, né, tinha que ter o primeiro zero aqui, eu acabei não colocando. 8 vezes 0, que é igual a 0. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. 8 vezes 3 igual a 24. 8 vezes 4 igual a 32. 8 vezes 5 igual a 40. 8 vezes o 6 é igual a 48. 8 vezes o 7 é igual a 56. Então, observem que a tabuada do 8 ela é infinita. Então, como é que eu acho o múltiplo de um 8? De um número? Basta eu pegar esse número e multiplicar por todos os naturais. Ou seja, o conjunto dos múltiplos também vai ser um conjunto infinito, porque os números naturais, eles são infinitos, tá? Então, múltiplo de 8 é a tabuada do 8. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, e assim, pessoal, infinitamente. Agora, vamos fazer isso também com os múltiplos de 6. 6, né, o primeiro múltiplo de todo número é o 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes o 3, 18. 6 vezes o 4, 24. 6 vezes o 5, 30. 6 vezes o 6, 36. 6 vezes o 7, 42. 6 vezes o 8, 48.
e assim, pessoal, infinitamente, também como conjunto infinito, né? Então, pessoal, a pergunta é: qual é o menor múltiplo comum entre esses dois números? Então, o que você precisa saber para poder resolver adição e subtração de frações com denominadores diferentes é justamente isso, o MMC, que é o menor múltiplo comum. Primeiro, vamos observar quem são os múltiplos comuns entre 8 e 6. O zero, pessoal, ele é comum a todos os múltiplos, ele é comum a todos os números. Então, nós não consideramos o zero. Pessoal, o primeiro múltiplo comum entre 8 e 6 é o 24. Observe que aqui tem o 24. E aqui, pessoal, também tem o 24. O 48, pessoal, também é comum entre o 8 e o 6. O próximo seria 72. Tá? A gente descobre os próximos múltiplos comuns, porque eles estão indo, nesse caso, de 24 em 24. Então, se o primeiro múltiplo comum é 24, os outros múltiplos comuns, eles vão de 24 em 24. Bem tranquilo. Mas a pergunta é, qual que é o menor múltiplo comum entre esses números? Eu quero saber o menor múltiplo comum entre esses números. É o 24. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Agora a gente pode observar, pessoal, que a gente pode encontrar o MMC, que é o menor múltiplo comum, usando um processo chamado processo prático, que é um processo bem tranquilo aí de aprendizagem aí, para fazer de uma forma mais rápida, tá bom? Então, como é que funciona esse processo prático? É o seguinte, nós vamos pegar os números e encontrar os menores múltiplos comuns entre eles de uma forma mais rápida. Por exemplo, os múltiplos anteriores eram 8 e 6. O menor múltiplo entre eles foi 24. Como podemos fazer isso de uma forma mais rápida? Eu quero encontrar o múltiplo comum entre 8 e 6. Aí eu vou fazer aqui a barra vertical, lembrando que isso aqui é uma revisão, vocês já aprenderam isso no ano anterior. E aqui, pessoal, eu vou dividir esses números apenas por números que são chamados números primos, tá? Então, nessa barra aqui, ó, na direita dessa barra vertical, eu vou colocar apenas os números que são primos, tá? Vamos lembrar quem são os primeiros números primos? 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, e assim, pessoal, infinitamente, já que os números primos, assim como o conjunto dos números naturais, também é um conjunto de números infinitos, tá? Não se tem um último número primo. Então, a gente coloca os primeiros números primos aqui para ficar mais fácil, tá? Agora eu vou pegar o 8 e o 6 e vou dividir, pessoal. Eu prefiro fazer começando aqui do 2, tá? Então, poderia tentar o 3, que também o 6 dá para dividir pelo 3. Só que eu prefiro sempre começar pelo menor aqui, mas pode ser qualquer um desses aqui, tá? Desde que os números consigam dividir por eles. Pessoal, no caso aqui, o 8 ou o 6 conseguem dividir por 2? Sim. No caso aqui, os dois conseguem dividir por 2, né? 8 dividido por 2 é igual a 4. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ainda, um desses números aqui consegue ser divisível por 2. O 4, ele é divisível por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. O 3 não consegue ser divisível por 2, então eu vou repetir o 3. Agora, pessoal, entre o 2 e o 3, claro, o 2 é divisível por 2. Pronto, o 2 ele é primo, então ele só pode ser divisível aqui por ele mesmo.
2 dividido por 2 é igual a 1. E o 3 eu vou repetir, uma vez que não dá para dividir por 2 sem sobrar resto. Beleza? Pessoal, agora resta o 3, né? 2 não dá mais. Vamos agora para o 3. O número 3 só pode ser dividido por ele mesmo, né? Então, vamos deixar aqui 3. 1 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora, pessoal, nós vamos fazer a multiplicação desses fatores primos aqui, tá? Eu tenho aqui 2 elevado à terceira potência, 1, 2, 3, vezes o 3. E fazendo essa multiplicação aqui, 2 elevado à terceira potência ou ao cubo é igual a 8. 8 vezes 3 igual a 24. Então, se eu multiplicar aqui, olha, os fatores primos, 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 3, que dá 24. Então, o MMC entre 8 e 6 é igual a 24. É claro que nós já tínhamos visto, né, no exemplo anterior, usando aqui, olha, esse processo aqui. Os múltiplos de 8 e de 6, o menor múltiplo entre eles é o 24, tá? Esse aqui é considerado processo prático para encontrar o menor múltiplo comum entre os números. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, pessoal, vamos então resolver a adição e subtração de frações que têm denominadores diferentes. Lembrando que para encontrar ou para resolver esse tipo de fração, a gente precisa encontrar o MMC. Beleza? Vamos lá. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos colocar aqui 1/3. Vamos somar aqui mais 2/4. Pessoal, observe que os denominadores 3 e 4, eles são diferentes, né? Como é que eu resolvo? Eu tenho que encontrar o MMC entre o 3 e o 4, tá? Então, aqui, olha, vou encontrar o MMC entre 3 e 4, entre os denominadores. Por quê? Porque para eu resolver a adição e subtração de frações que têm denominadores diferentes, eu tenho que tornar essas frações com denominadores iguais. Ou seja, eu tenho que deixar essas duas frações aqui, pessoal, olha, com o mesmo denominador. Então, o denominador dessa primeira fração e o denominador dessa segunda fração, eles devem ser iguais. Como é que eu encontro frações equivalentes a essas duas que tenham o mesmo denominador? É claro, encontrando o MMC entre os denominadores, tá? Então, aqui eu tenho o 3 e o 4. Eu vou dividir aqui por 2. Eu vou repetir o 3, porque 3 não dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu ainda consigo dividir aqui, olha, o número 2, né? O 3, como não dá, eu vou repetir. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, pessoal, eu não consigo mais dividir nenhum desses números pelo número primo 2. Então, agora eu vou para o primo número 3. Então, vou colocar aqui 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 1 eu vou repetir. Então, agora, basta eu fazer a multiplicação dos fatores primos. 2 elevado ao quadrado vezes o 3, né? Eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado vezes o 3. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Tá? Pessoal, vamos lá. Agora, a gente vai colocar essas duas frações com um denominador igual a 12. Então, aqui, olha, eu vou colocar o denominador 12 e aqui também
o denominador 12. Agora, pessoal, eu vou pegar o denominador 12, eu vou dividir pelo 3, tá? Então, eu vou fazer uma divisão pelo denominador, tá? Olha, a primeira fração, o denominador da primeira fração, eu vou dividir pelo denominador da primeira fração. Então, vai ficar 12 dividido pelo número 3. E 12 dividido pelo número 3, pessoal, é igual a 4. 12 dividido por 3 é igual a 4. Agora, eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar o número 1. 4 vezes o número 1 é igual a 4. Tá? Então, olha, o resultado dessa operação eu vou colocar aqui em cima. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3 é igual a 4, e 4 vezes o número 1 é igual a 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesta segunda fração. Eu vou pegar aqui o 12, vou dividir pelo número 4, que é o número que está embaixo. Então, olha, 12 dividido por 4 é igual a 3. Tá? Vou colocar o resultado aqui para não esquecer. Olha, 12 dividido pelo 4 é igual a 3. Agora, eu vou pegar esse resultado 3 e vou multiplicar aqui, olha, pelo número de cima. 3 vezes 2 é igual a 6. Tá? Então, ficou aqui 6. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo número de cima. Agora, pessoal, basta resolver aqui, olha, a soma dessas duas frações que os denominadores são diferentes. 4 mais 6 é igual a 10. E aqui eu vou repetir o número 12. Tá? Pessoal, essa fração eu ainda consigo reduzi-la mais, né? Eu vou deixar ela irredutível. Como? Eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, né? Dá para dividir por 2 em cima e dá para dividir por 2 aqui embaixo. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Pronto. Aqui, olha, é exatamente o resultado aqui da soma dessas duas frações. E o resultado é igual a 5 sextos, tá? 1/3 mais 2/4 é igual a 5 sextos. Pessoal, eu vou fazer mais um exemplo, tá? Vou fazer aqui embaixo mais um exemplo. Vamos somar agora as frações 2/3. Vou fazer agora por subtração, tá? 5 sextos menos 3/4. Assim como no exemplo anterior, para que eu venha adicionar ou subtrair frações que os denominadores aqui, olha, são diferentes, eu tenho que encontrar o MMC entre esses denominadores, que no caso aqui é 6 e o 4. Tá? Eu vou encontrar aqui, eu vou deixar na parte de baixo, o MMC, deixa aqui embaixo, ó, o MMC entre 6 e 4. Vamos lá. Dividindo pelos números primos, vou dividir por 2 primeiro. Tá? 6 dá para dividir por 2, que é igual a 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. Eu ainda consigo dividir um desses números, ou os dois números, por 2, que no caso é só um número. O 3 eu vou repetir aqui embaixo, porque não dá para dividir por 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, pessoal, o número que resta para fazer essa divisão é o número primo 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Esse 1 eu vou repetir. Agora, eu vou fazer a multiplicação desses fatores primos.
coincidentemente, também deu 12, né, pessoal? Então, 4 vezes 3 é igual a 12, tá? Então, já economizei aqui o tempo e já fiz a divisão aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, vamos fazer duas frações aqui. Essas duas frações com o denominador 12, que é o resultado do MMC entre esses números. O sinalzinho de menos, né? Então, é uma subtração de frações. E eu vou ter aqui, olha, uma outra fração com o denominador 12. Agora, vamos fazer aquele processo que vocês já estão sabendo aqui, muito rápido, né? 12 divide pelo 6 e o resultado multiplica pelo 5. 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 vezes o 5 é igual a 10. 12 dividido pelo 4. 12 dividido pelo 4 é igual a 3. 3 vezes o 3 igual a 9. Agora, essas duas frações, elas têm os denominadores iguais, né? Então, basta eu fazer a operação de cima, 10 menos 9 igual a 1, e repetir o denominador, que no caso aqui é 12. Essa fração aqui, pessoal, não dá mais para reduzir, ela já é irredutível, então, 5 sextos menos 3 quartos é igual a 1 dozeavos. Último exemplo, pessoal, antes da gente entrar na multiplicação e divisão de frações, tá? Vamos agora para o último exemplo. Vamos envolver agora a adição e a subtração juntas, tá? Vamos colocar aqui, olha, 5 sextos menos 1/2 mais 2 quintos. Então, aqui, olha, eu vou fazer adição e subtração envolvendo 3 frações. Mas a regra, pessoal, vai ser a mesma, tá? Eu vou encontrar o MMC dos denominadores, tá? Vamos colocar aqui do lado, ó, o MMC entre 6, 2 e 5, tá? Vamos fazer aqui a barra vertical. Vamos agora fazer a divisão desses números por fatores primos. Começando pelo 2, eu sempre gosto de começar pelo 2 quando tem números pares, né? 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido pelo 2 é igual a 1. E o 5 permanece. Agora, pessoal, nenhum desses aqui eu consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3, que é o próximo número primo. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 eu vou repetir. E aqui o 5 não dá para dividir por 3. Eu vou também permanecer. Agora, sobrou apenas o número 5. E como o número 5, pessoal, também é um número primo, ele só vai ser divisível, é claro, por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 5 aqui. 1 eu vou repetir. 1 aqui também. E 5 dividido por 5, pessoal, é igual a 1. Agora basta eu fazer a multiplicação desses fatores primos, tá? Fazendo a multiplicação de todos esses fatores aqui, 2 vezes o 3 é igual a 6, 6 vezes o 5 é igual a 30. Pronto, agora eu tenho 3 frações que vão ficar todas essas frações com os denominadores 30. Então, aqui vou fazer 3 frações equivalentes, tá? Com o denominador 30. Aqui é o sinal de menos. 30 também aqui. Sinalzinho de mais. O denominador também, olha, 30. Tá? Porque o 30, ele é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números aqui, tá? O 30 consegue dividir o 6, o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Agora a gente faz aquela regra que nós já aprendemos, né, pessoal? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima.
30 dividido pelo 6 é igual a 5. 5 vezes 5, 25. Vou deixar até com uma caneta azul aqui. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 vezes 1 é igual a 15. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Não esqueça, pessoal, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá bom? Isso aí vocês já viram bastante, né? Agora, a gente vai fazer a operação que está indicada nos numeradores, né? Vamos fazer permanecer aqui o denominador 30, já que eu estou aqui somando e subtraindo frações que têm o mesmo denominador, né, que agora é igual, vamos deixar como 30. Agora vamos fazer a conta aqui, pessoal. 25 menos 15. 25 menos o 15 é igual a 10. 10 mais 12 é igual a 22. Bem tranquilo, né? Então, agora ficou essa conta aqui, né? 22/30, eu consigo dividir aqui por 2 e eu consigo também dividir aqui por 2, tá? 22 dividido por 2 é igual a 11 e 30 dividido por 2 é igual a 15. Agora, essas duas frações, aliás, agora essa fração, ela já está da sua forma ela já está irredutível. Não tem como reduzir mais, né? Bem tranquilo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos falar de multiplicação e divisão de frações, ok?